Por que os fundos imobiliários estão em queda? Será que é hora de comprar ou será que vão cair ainda mais? Neste vídeo eu vou te explicar o motivo pelos quais os FIIs estão caindo e como você deve se preparar para o futuro tomando boas decisões agora. Então, se você não quer perder dinheiro, assista esse vídeo até o final, combinado? Meu nome é André Araújo e a verdade é que os investidores estão sempre comparando diferentes investimentos entre si e tentando descobrir qual é a melhor relação risco-retorno para um determinado cenário. E a renda fixa é geralmente utilizada como referência para essas comparações, seja ela feita com imóveis, fundos imobiliários, ações, não importa. A comparação é feita com a renda fixa justamente porque ela tem o menor risco. Porque imagine que você tem dois investimentos A e B e eles te dão a mesma rentabilidade, só que o A é mais seguro que o B. Onde você vai colocar o seu dinheiro? No investimento mais seguro, certo? Já que eles têm a mesma rentabilidade. E onde o investimento mais seguro de um país? O investimento em títulos públicos desse país. No caso do Brasil, o Tesouro Selic, que paga mais ou menos igual a taxa Selic. Então, para todo investimento, o investidor se pergunta: primeiro, esse investimento está pagando mais do que a taxa Selic? Se não tiver, é mais vantagem investir no Tesouro Selic, que é mais seguro. Agora, se a resposta for sim, ele se faz a seguinte pergunta: a relação risco-retorno compensa? Ou seja, o retorno estimado é grande o suficiente para valer a pena eu assumir um risco um pouco maior? Então, o que acontece é que quando a renda fixa cai ou quando a taxa Selic cai, a renda fixa como um todo, ela perde atratividade porque ela está remunerando menos. Ao mesmo tempo, outros investimentos de maior risco, como ações, os próprios fundos imobiliários, passam a se tornar mais interessantes. Do contrário, o aumento da taxa de juros, o aumento da taxa Selic, façam que os investimentos em renda fixa sejam mais interessantes e, portanto, investimentos de maior risco, como ações e fundos imobiliários, passam a ser menos interessantes. E este comportamento pode ser observado no mercado imobiliário físico e também nos fundos imobiliários. Porém, essa correlação é mais facilmente observada porque nos fundos imobiliários eu tenho muito mais liquidez. Então eu consigo refletir mais rápido essas variações. O rendimento de um fundo imobiliário, também chamado de yield, é igual aos proventos pagos por cota dividido pelo valor de mercado de uma mesma cota. Vamos supor que um determinado FII, em janeiro deste ano, estivesse pagando em média R$ 7,00 de proventos anuais por cota e esteja custando R$ 100,00 no mercado. O rendimento, ou yield, seria 7 dividido por 100, que é igual a 7% ao ano. Considerando que a taxa Selic em janeiro era de 2% ao ano, o prêmio ou rendimento desse fundo imobiliário estava bem acima da taxa Selic e, portanto, era justificável o investidor assumir mais risco em prol de um retorno maior. Agora, o que aconteceu de lá para cá é que a Selic foi aumentando gradativamente, ou seja, a diferença entre o retorno desse FII e a rentabilidade da taxa Selic, que é usada como referência, ficou menor, o que fez com que ficasse menos vantajoso investir nos FIIs no preço atual, pois o retorno seria menor com o mesmo risco. Então, o que acontece na prática é que o mercado ajusta para cima essa rentabilidade do fundo imobiliário, de forma que compense para o investidor manter esse investimento no fundo. E como o mercado faz isso? Diminuindo o preço desse ativo. Lembra que o rendimento do fundo imobiliário, ou yield, é igual aos proventos pagos por cota dividido pelo valor de mercado? Repare que o preço de mercado é inversamente proporcional ao yield pago. É inversamente proporcional à rentabilidade do fundo. Ou seja, para aumentar a rentabilidade do fundo, eu tenho que diminuir o preço. Ou do contrário, a diminuição do preço faz aumentar o rendimento do fundo. De maneira contrária, se a referência taxa de juros cai, o mercado vai aceitar receber um rendimento menor. E, portanto, os fundos imobiliários podem subir de preço. Para se avaliar os fundos imobiliários de maneira geral, costuma-se usar o índice IFIX. Mas antes de falar do IFIX, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreva aqui no meu canal, porque aqui nesse canal eu tô passando informações só para vocês investirem melhor, para vocês ganharem mais dinheiro. Então, quando você curte, se inscreve, compartilha esse vídeo com um amigo, você me ajuda a te ajudar cada vez mais. O IFIX é um índice formado pela média ponderada das cotações dos principais FIIs negociados na bolsa. O valor desses FIIs é calculado e divulgado pela B3 e representa de modo geral a performance dos fundos ao longo do tempo. É como se o IFIX fosse para os fundos imobiliários, assim como o Bovespa é para as ações. Quando o IFIX sobe, isso significa de maneira geral que os fundos imobiliários estão também subindo. E o contrário também é verdadeiro. Agora vamos entender na prática como a variação da taxa Selic afeta os fundos imobiliários, de maneira que você possa entender o cenário e tomar decisões melhores com seu dinheiro. Eu vou mostrar uns gráficos aqui, mas é importante mencionar que no IFIX são considerados a distribuição dos proventos dos FIIs. Ou seja, o IFIX é a soma da valorização das cotas mais os rendimentos pagos. Vou dar dois exemplos para ficar mais claro o entendimento. Supondo que durante o ano inteiro o IFIX permaneça constante e a distribuição dos proventos dos FIIs constituintes do índice perfaça um total de 10% nesse ano. Isso significa que, por mais que a linha tenha ficado horizontal, o preço dos FIIs nesse ano caiu cerca de 10%. Outro exemplo é se as cotas dos FIIs valorizarem 5% nesse ano. Só que eles, em média, distribuíram rendimentos de 8% nesse mesmo ano. O IFIX, portanto, vai apresentar uma valorização de 13%. 5% da valorização das cotas, mais 8% dos rendimentos distribuídos. Agora vamos ver na prática como essa variação da taxa Selic influencia os fundos imobiliários. Olha só, eu estou com um gráfico aqui, onde essa linha laranja, ela representa a variação da taxa Selic ao longo do tempo,
aqui desde 2013, enquanto aqui essas linhas verdes e vermelhas representam a valorização ou a desvalorização do IFIX, do índice IFIX ao longo do tempo. Então aqui eu tenho 2013, que na época era a menor taxa de juros Selic da época, e eu tinha aqui os FIIs atingindo o topo histórico. Daí começou-se a subir a taxa Selic, começou-se a cair os fundos, e os fundos ficaram baixos aqui, ó, até chegar no topo da taxa Selic em 14%. Você vê que aqui os FIIs estão praticamente em linha reta aqui nesse tempo. Mas lembra que eu acabei de explicar que o IFIX considera também os proventos distribuídos? Então essa andada de lado aqui, na verdade, representou uma grande queda dos FIIs nesse período. Daí aqui, lá no meio aqui, lá em 2016, fevereiro de 2016, eu tive a primeira indicação de que talvez esses juros fossem cair. Como o mercado reage antes, os FIIs começaram a subir mesmo antes da taxa efetivamente começar a cair. Ela começou a cair, os fundos continuaram subindo. Até que chegou aqui, né, teve a indicação de que os fundos de que a taxa Selic iria parar de cair. Então os fundos tiveram uma queda e ficaram aqui andando de lado. Até que houve nova sinalização, talvez o mercado entendeu que as taxas de juros provavelmente iriam cair ainda mais. Daí os fundos imobiliários começaram a subir mais. Chegar no topo aqui por volta de janeiro de 2020, aí veio o coronavírus, veio a crise, e aí eles caíram de maneira irracional, e depois, como as taxas ainda estavam caindo, ele logo retomou essa alta. E aí com a nova indicação aqui nesse topo, ó, de que iria se parar de cair os juros, afinal nós já estávamos com a taxa praticamente em 2%, 2,25%, né, os FIIs agora ficaram andando de lado, e talvez agora, né, com a sinalização de novo aumento, na verdade o aumento aconteceu dos FIIs, eles estão caindo novamente. Lembrando que esse período que ele está andando de lado aqui, como os proventos são somados aqui no IFIX, na verdade representa uma queda grande. E esses gráficos vão ficar ainda mais parecidos se ao invés de considerar aqui a Selic, eu passar a considerar os juros futuros. Se eu considerar os juros futuros, olha só, vou colocar um zoom um pouco melhor aqui. Considerando os juros futuros, nós vamos ver que essa relação onde os FIIs caem e os juros sobem, ela é muito mais próxima. Toda vez que os juros sobem muito, os juros futuros, eu posso olhar, por exemplo, no Tesouro IPCA de longo prazo, esses juros subiram, as cotas dos FIIs caíram. Então essa variação é muito mais próxima da realidade, se eu colocar na mesma escala aqui, do que a taxa Selic, né? Eles são mais próximos de acontecer, eles estão mais perto um do outro. Porém, de maneira mais fácil, eu posso considerar que a variação da taxa Selic, ou a indicação de variação da taxa Selic, vai influenciar diretamente nas cotações dos fundos imobiliários. Justamente para aquela história do yield que eu comentei agora há pouco. E vale lembrar que toda essa correlação é de médio e longo prazo. Não significa que se um determinado dia a taxa longa, a taxa do IPCA 2035, 2045 subir, já vai imediatamente cair os fundos e a bolsa. Mas no médio e longo prazo, sim, o que importa são essas taxas longas. E essa correlação inversa entre o IFIX e as taxas de juros constitui um fator de risco importante para o investidor se atentar. Decidir alocar um percentual grande em fundos imobiliários quando a taxa de juros está baixa, a chance que esses FIIs desvalorizem com o aumento da taxa de juros é muito grande. Da mesma forma que se a taxa de juros estiver alta, é mais provável que se essa taxa cair, os seus fundos imobiliários valorizem. Repare que eu mostrei agora há pouco, o que importa são as taxas longas e não diretamente a taxa Selic. Só que o aumento da taxa Selic ele influencia um pouquinho a taxa longa também. Portanto, a perspectiva da taxa Selic, sendo para cima ou para baixo, vai influenciar a taxa longa, vai influenciar também o comportamento dos preços dos fundos imobiliários. Agora vai lembrar que a taxa Selic influencia, mas não determina a taxa de juros longa, porque o que determina são vários fatores somados, como a inflação, como o risco fiscal, a economia como um todo. Porque essas taxas longas, na verdade, elas são determinadas pela livre negociação, pela oferta e pela demanda. A oferta do governo, que emite esses títulos para o mercado, emite esses títulos da dívida para o mercado, que nada mais são do que esses títulos do Tesouro Direto, e a demanda, que são os poupadores, que são os investidores, que são os fundos que estão demandando esses títulos. Então não é simples uma relação direta entre Selic subir e fundos imobiliários caírem. É porque além da taxa Selic não ser o único motivo, o mercado como um todo tenta sempre antecipar os acontecimentos. Só que entender essa dinâmica do mercado, entender esses ciclos econômicos, entender essa macroeconomia, de saber, por exemplo, se a inflação está fora de controle, é provável que a taxa de juros aumente e que, portanto, para compensar esse rendimento menor nos fundos imobiliários, eles vão acabar caindo de preço. São coisas que podem fazer você investir melhor e aproveitar melhores oportunidades. Nós não temos bola de cristal para prever o futuro, mas nós podemos ficar atentos aos indicadores macroeconômicos. Desvalorização do real em relação ao dólar e inflação descontrolada, por exemplo, são indicativos de aumento de juros. E elevação da taxa de juros acaba trazendo queda nas cotações dos FIIs. Ou seja, com a inflação cada vez maior e com juros cada vez mais altos, o cenário político desafiador com as eleições agora de 22, na minha opinião, e vale lembrar que o mercado não está nem aí para minha opinião, eu ainda acho que há espaço para mais quedas nos FIIs, portanto não seria interessante pesar a mão na compra agora. Porém, isso tudo é do ponto de vista macro. É preciso avaliar cada fundo imobiliário em si. Se são fundos de papel, de tijolo, se são fundos diversificados, multimóveis e multi-inquilinos, por
exemplo, se são bem localizados, se a vacância é baixa, se o gestor é bom, se esse fundo é replicável, se tem um bom histórico de pagamento de proventos, enfim. Tudo isso pode pesar na cotação do fundo, especialmente se tratando de médio prazo. O ideal, quando o assunto é investimentos, é sempre ter cautela e diversificar o patrimônio, de forma que, independente do cenário, você se mantenha protegido com um patrimônio cada vez maior. Porém, entender essa macroeconomia e os ciclos de mercado é sempre importante para aproveitar algumas oportunidades que o mercado oferece, ou pelo menos para evitar perder dinheiro entrando num momento ruim. Porque quando você monta o que eu costumo chamar de carteira blindada, seja através de fundos imobiliários, de ações, de ETFs ou mesmo na renda fixa, não importa o cenário, você estará sempre tranquilo com o dinheiro trabalhando para você. Não importa se tem inflação de 2 dígitos, impeachment, pandemia ou eleição. Na verdade, você fica até antifrágil, como a figura mitológica da Hidra de Lerna, que era um monstro com um corpo de dragão e 3 cabeças de serpente, da qual quando uma cabeça era cortada, 2 nasciam no lugar. Ou seja, no caos, quando a maioria está desesperada, você estará ainda melhor. Portanto, foque em escolher bons ativos e diversificar. No mais, foque no seu trabalho para conseguir aportar cada vez mais. Isso sim fará toda a diferença no seu futuro. E lembre-se também que uma carteira de investimentos ela é construída ao longo da vida, de forma que não precisa ter ansiedade de querer comprar tudo agora. Aos poucos, mês após mês, aporte após aporte, e entendendo os ciclos econômicos para entrar nos melhores momentos, você vai se expondo às diferentes classes de ativos, aumentando sua diversificação, sua segurança, sua paz e também o seu patrimônio. Seja em fundos imobiliários, ações, ETFs ou na renda fixa, nos investimentos, opte sempre por uma estratégia simples, inteligente e segura. Sua paz de espírito, sua saúde e seu bolso agradecem. Porque, como diria Leonardo da Vinci, a simplicidade é o último estágio da sofisticação. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o seu curtir e compartilha também esse vídeo com aquele amigo que investe em fundos imobiliários que pode se beneficiar desse conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.